Romanos 12, gente. Nós vamos do versículo 1 ao 2. Liguei o cronômetro agora, hein? Misericórdia. E hoje não ligaram o artefato aqui, estou tranquilo. Todo mundo encontrou Romanos 12? É uma carta muito profunda. Os teólogos dizem que a coroa, né, de Paulo, a cerejinha aí do bolo teologicamente falando, uma carta muito profunda, diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em santo. Este é o culto racional de vocês. Não se... Mas transformem-se pela... Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a... Amém. Até aqui, vamos orar. Senhor Jesus, estamos diante da Tua palavra. Deus, palavra essa eterna. Palavra essa, Deus, que tem o poder, Senhor, de nos transformar conforme o Teu querer. De ir lá nas profundezas do nosso coração, da nossa mente, e nos amoldar conforme a Tua vontade, Senhor Jesus. Por isso que nós aqui te pedimos, cada um de nós aqui, Pai, te pedimos que o Teu Santo Espírito possa nos conduzir, Deus, ao Teu querer, Senhor. E que essa mensagem, Pai, ela crie raízes no nosso coração, Pai, nos fazendo mais parecido contigo e com a Tua vontade. Que nós possamos sair daqui, Senhor Jesus, edificados e crescemos espiritualmente. Nos conduz, Pai, pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. O tema hoje, né? Fomos programados. E agora, o Matrix da vida cristã. Quem assistiu Matrix ou já ouviu falar? Bastante gente, mais ou menos, né? Será que é filme de velho? Não é? Mais ou menos. Eu acho que é dos anos 98, 96, não sei, né? Tá bom. O filme Matrix, ele se passa, né? São vários filmes que fizeram fama, mas é um cara que uma hora ele se depara com uma verdade, que a verdade que ele vive não é verdade. É uma ilusão. Né? E ele está sendo enganado. Ele está lá sendo enganado por umas máquinas, ele está preso por umas máquinas, e ele vive uma outra realidade. Então, quando ele se depara, né, quando ele se depara com a Matrix, isso é um choque para ele. E nas nossas vidas não é assim. Quando nós nos deparamos com alguma verdade, né, e que essa verdade, a gente, e o que eu faço agora? Né? Pensa aí. É difícil, diante de uma verdade, a gente não fazer nada. Seja uma verdade boa, ou uma verdade não tão boa assim. Em um aconselhamento essa semana, uma pessoa me procurou, ela disse: Diogo, eu descobri uma coisa, o que eu faço? Estava em crise, porque descobriu uma verdade. E ela não podia segurar aquilo para si. E nós fomos programados. Ou melhor, nós somos programados. Desde o início da nossa vida. E como que funciona isso, né? O mundo com uma programação falsa. No filme Matrix, as pessoas estão presas a uma realidade simulada, controladas por máquinas, como eu falei. Da mesma forma, o mundo, preste atenção, nós somos programados com crenças, valores e comportamentos que não vêm de Deus, mas que vêm de uma sociedade, da mídia ou de influências ao nosso redor. Né? E o texto
de Romanos, aqui ele fala isso. Não os conformeis com... Olha lá para o texto. Romanos 12, 2. Tá? Não se amoldem. Estava numa outra tradução. Não se amoldem, mas transformem-se pela renovação da sua mente. O que é isso? É interessante que aqui, no versículo 1, Paulo ele fala de um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que em contrapartida, ele não se amolda a esse padrão desse mundo e nos leva a experimentar o quê? Olha lá. Agradável, né? Nos leva a experimentar, a comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Então existe uma falsa programação, que são padrões, pensamentos e valores que nos condicionam sem que percebamos, né? Percebamos. Muitas vezes influenciado pela cultura, mídia e outras coisas. Inconsciente ou conscientemente, né? Reconstruindo a mente. Então Deus nos convida a romper com essa programação e a construir uma nova mentalidade. Baseada no quê? Nos seus princípios e verdade. E muitas vezes, nós como os cristãos, nós vivemos nesse programa antigo, nesse software antigo, mesmo sabendo da verdade. Tá? A gente acredita em muitas coisas da nossa vida que nós achamos que são verdades, mas na verdade elas não são. Elas não são a verdade segundo a palavra de Deus. E isso que eu estou falando aqui pode ser definido como cosmovisão. Cosmovisão é uma visão do mundo. Todos nós temos. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar dessa palavrinha aqui, cosmovisão. Todos nós temos. No livro do pastor Frank, escritor e pastor Frank Ferreira, tá? Eu não acabei colocando aí, mas é uma citação do livro dele, Teologia Sistemática, e essa citação é de um outro autor. O nome era muito difícil, então está aí do Frank Ferreira, tá? Diz o seguinte, preste atenção e se você quiser tirar uma foto, se isso te interessa para pensar nisso, o que é uma cosmovisão e como ela guia as nossas vidas e as nossas atitudes. Uma cosmovisão é um comprometimento, preste atenção em cada palavra, uma orientação fundamentada do coração, que pode ser expressa como uma história ou um conjunto de pressuposições. Essa palavra pressuposições é muito importante. Olha só, hipótese que pode ser total ou... pode ser total ou totalmente falsa, que detemos na nossa vida, consciente ou subconscientemente, consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica da realidade e que fornece um alicerce sobre o qual vivemos, movemos e possuímos o nosso ser. Muito profundo, né? Se a gente fosse pegar cada palavrinha, a gente podia esmiuçar mais isso aqui. Mas a cosmovisão, né? E eu quero não explorar muito o conceito de cosmovisão dessa maneira filosófica, né? Mas ela é determinante na nossa vida, porque o que nós cremos, nós acreditamos com verdade, nós o praticamos, consciente ou inconsciente. Eu vou falar mais disso, tá? Eu vi uma vez uma pregação, eu vou usar esse exemplo, que o cara, Weber Campos, ele diz o seguinte: o meu estudo aqui, ele vai ser um pouquinho chato no início. Sabe aquele filme monótono, né? Que ele precisa contar toda a história para começar a chegar lá na parte da ação, né? Carro batendo, é tiro, não sei o quê. Então esse primeiro momento é esse filme.
A Sofia, ela sempre dorme nesse primeiro momento do filme. Então eu tenho que sempre achar um filme que seja com ação desde o começo. Cosmovisão e pressupostos. No que nossa visão de mundo, né? Na nossa visão de mundo, ela não é neutra, ela se baseia no que chamamos de pressupostos. E esses pressupostos, eles funcionam como um programa que faz com que a gente tome decisões na nossa vida, certo? Então esses conceitos, eles são muito importantes para a gente entender. Inclusive, pais, sobre esse conceito, os seus filhos vão aprender sobre o relativismo na universidade. Vão dizer que não existem pressupostos absolutos, que tudo é relativo, e inclusive a palavra de Deus. E muitos jovens se desviam. Por isso que é importante a gente entender esses conceitos e pais se aprofundarem. Então, cosmovisão, nossa visão de mundo baseadas em pressupostos que moldam nossa decisão. O que é esses pressupostos? São hipóteses sobre a realidade que podem ser verdadeiros ou consciente ou inconscientemente, tá? Consistente ou inconsistente. E consciente ou inconsciente. Então eu vou dar um exemplo para vocês, para ser mais prático, para a gente tentar traduzir isso para a nossa vida. A Sofia, ela foi fazer uma viagem para o Canadá de estudo, ela ficou lá 2 meses, certo? Então o que acontece? Nós procuramos achar uma família lá para ela, né? Para ela ficar esse período. E a gente achou uma família cristã. Pô, que coisa boa. Aí o cara era pastor. Não podia ser nada, né, melhor que isso, né? E na casa dele, no porão, lá eles tinham a igreja. Pô, que maravilha. A Sofia, ela vai estar num ambiente que vai ser muito parecido do que ela já vive. Chegando lá, para surpresa dela, foi tudo diferente, né? O pastor, ele era chinês. E aquela comunidade era uma comunidade, né, chinesa, lá no Canadá. Então, todos os pressupostos que a Sofia acreditava serem verdades, alimentação, né? O que nós fritamos, eles cozinham. Então, o ponto da carne era de um jeito. E aí a Sofia às vezes entrava em crise e ela me falava assim, meu Deus, eu não aguento mais essa comida. Eles fazem sopa, eles fazem uns negócios, eu não aguento. Aí a Sofia achava aquilo estranho. Mas para eles, a maneira certa de se alimentar era a verdade deles. Era o pressuposto pelos quais eles foram criados. Era a cosmovisão de mundo deles. E quando a Sofia ia cozinhar alguma coisa, eles ficavam assim, o que essa guria está fritando, fazendo? Todos os negócios meio estranhos, né? A maneira de tratar as pessoas. A Sofia voltou, a primeira coisa que ela quis dar é um abraço em alguém, porque lá eles não abraçam, né? Lá o jeito deles é, oi, beleza, mas assim, né? Você lá, eu aqui. E nós brasileiros, né, nós temos um pressuposto que para tratar bem a outra pessoa, a gente tem que chegar, olhar no olho, oi, tudo bem, como é que tu tá? Já abraçar, se puder pegar, dar umas 2 ninadas assim, né? Não é assim que a gente faz. Se a gente não cumprimenta ou só diz oi, meu Deus do céu. Mas para eles era o normal. Mas para Sofia, veja bem, uma verdade com 2 pressupostos diferentes. Para Sofia, povo grosseiro, né? Só dá um oi. E tem outra coisa também que foi muito interessante, né? Quem acha que precisa tomar banho todo dia? Tem um monte de gente que não levanta a mão, né? É brincadeira. Tá, vamos lá. 2 vezes na semana. Bastante gente levantou a mão, hein? Você não fica quem? Não vou abraçar isso aí. A Sofia tem um pressuposto que a verdade é tomar banho todo dia. Chega a ser engraçado, né? E às vezes ela me dizia, eu não quero falar mal, Diogo, mas eles não tomam banho. 15 dias. Eles pegam um paninho, né? Tá, 100%.
E às vezes, a cada 10, 15 dias eles iam tomar banho. Ela disse, poxa, tem um banheiro aqui, que é uma banheira, né, com um chuveiro, tinha as plantas, né, que não era usado. E eles estranharam. Que essa brasileira toma banho todo dia? Para quê? Uma mesma verdade, com pressupostos diferentes, né? Viu, gente? Não precisa tomar banho todo dia. Bobagem, né? E isso se chama do quê? Pressupostos culturais. Uma mesma situação com duas verdades diferentes. Então, gente, aqui eu estou falando de umas coisas simples, né? E talvez tu vai dizer assim, tá, João, beleza, isso é irrelevante. Cada cultura decide a maneira de comer, a maneira de tratar os outros, e se eles estão bem assim, né? Com o banho também, né? Deixa eles. O problema é que isso não fica só nas esferas menores, né? A gente traz isso para as esferas da nossa vida que são mais importantes, impactantes. Por exemplo, na vida cristã, nós falamos dos solteiros, da família, e dentro da família nós tivemos uma pregação que falou sobre os solteiros, certo? E os solteiros cristãos, alguns têm um pressuposto, um software, que eles pensam assim, ou eles vivem inquietos, atirando para tudo quanto é lado, né? Para ver se acertam um cônjuge, alguém, ou buscando em outros locais, festas, eventos, eu preciso encontrar alguém. Agora, tem alguns outros que dizem, não, jogo, eu entendi. Não, a palavra de Deus diz aqui que, cara, eu tenho que esperar no Senhor e o meu tempo livre, o que eu vou fazer? Eu vou glorificar a Deus com a minha vida e investir no reino de Deus. E Deus, se assim quiser, vai aparecer alguém aqui que compartilha a mesma fé. Uma mesma situação, dois pressupostos. Vocês estão entendendo como isso molda as atitudes da nossa vida e vão impactar o nosso futuro? Se a gente falar dos casados, do cremoso e da cremosa, vocês lembram? Que fala isso? Alguém chama de cremoso ou de cremosa? Eu e a Sofia, a gente começou essa semana. Vocês também? É brincadeira, tio. Alguns casais, né, alguns maridos, acreditam que devem ser autoritários no lar, né, seguindo o exemplo que vem de casa, dizendo assim, né, foi assim que eu aprendi com os meus pais. Eu aprendi assim, homem é que nem o meu pai. Nossa, assim. Mulheres já, eu aprendi assim também com a mama. Ela fazia tudo, resolvia tudo. Comigo assim, escreveu, não leu? Chicote pega. É assim comigo. Outros entendem, compreendem que o casamento é nutrido por amor, dedicação, sacrifício mútuo, submissão, criando um ambiente de respeito e cuidado no lar. A mesma situação, com pressupostos diferentes. Não é assim? Criação de filhos. Então, alguns entendem, criança é criança, deixa, tem que deixar quebrar tudo, subir por lá, né? Aí tu já vê as crianças lá no teto subindo, parecendo aquele filme lá, meu Deus do céu, né? Outros, e os pais alegam, não, tem que deixar a criança, né? Não disciplinam. Outros vão dizer, não, tem que disciplinar a criança. Comigo é assim, se me olhou atravessado, eu já desço a lenha. Criação de filhos, né? Dois lados. Tem um lado que defende que os filhos devem crescer em um ambiente seguro, de amor, com disciplina afetuosa, onde limites são estabelecidos com cuidado e respeito. Uma mesma situação com pressupostos diferentes. Lembra? Programas diferentes, softwares diferentes, com programação diferentes. Não é assim? E muitas vezes a gente usa coisa do passado, né? Não, lá com meu pai era assim, as coisas funcionavam. Era assim. E em geral a vida cristã. Tem cristão que é meio como uma salada de fruta, né? Se é salada de fruta é um negócio, tu tem uma bacia e é fruta, bota dentro. Não tem problema, vai dar bom, né? Não é assim?
E às vezes tem muitos cristãos que assim, tudo serve. Eu venho aqui no domingo. Tu me convida aí para tomar um passe na quarta-feira, eu vou. Né? Lá, no centro espírita. Eu vou, não tem problema. Sábado vai ter um negocinho lá em Caravaggio, lá, tomar uma água benta. Eu vou também, não tem problema. Né? Até esses dias, meu vizinho lá pediu uma galinha, umas velhinhas, vou também. Né? Tudo é Deus, todos os caminhos levam a Deus. Tem gente que faz essa salada de fruta, espiritualmente falando. Não é assim? Agora tem outros que entendem, que só faz aquilo que está na palavra de Deus. O limite é a palavra de Deus. Percebe, gente, como todas essas decisões, essas maneiras como nós vivemos, elas vão moldar os pressupostos, né? O programa aos quais nós acreditamos ser verdade, consciente ou inconscientemente. Então, como nós lemos, é uma hipótese. Né? Ela pode ser parcialmente verdadeira. E nesse parcialmente, muitas vezes a gente se engana. E está desobedecendo a Deus. Quais esses padrões que nós estamos nos moldando? Esses 4 são o principal e eu gostaria que você prestasse muita atenção. Mundo, cultura, família e educação. Desde criança, esses 4 pressupostos, né, eles estão moldando a gente. Principalmente nós que não nascemos num lar cristão. Quem que nasceu em lar cristão aqui? Sofia e Jairo. Os batistas, né? 98% teve o seu software, a sua cosmovisão, né? Cosmovisão é o guarda-chuva. Os pressupostos estão debaixo desse guarda-chuva, que formam um software, né, na nossa mente, pelo qual nós agimos. Foram formados por isso. Então, esse é um padrão que nós temos como verdade. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, eu sou um homem alto? Talvez você vai dizer que sim. E esse é um padrão que você tem. Se eu colocar do lado aqui um jogador de vôlei, 2,10 metros, 2,15 metros, eu vou ser alto? E se eu colocar, então, tirar esse cara do vôlei e colocar uma pessoa bem baixinha, um anão do meu lado, eu vou ser alto? Nós escolhemos padrões para definir o que nós cremos. Só que esses padrões, eles não são formados, em geral, pela palavra de Deus. São formados por essas questões. Eu vou dar alguns exemplos. Né? Por exemplo, o mundo. O que o mundo ensina como padrão? Gente, é muito importante entender, porque aqui que está a confusão. O mundo ensina que você deve ser feliz, ter sucesso, ganhar dinheiro, ser famoso. É isso que o mundo diz. E se tu não alcançar essas coisas, você não vai ser feliz. Eu, antes de conhecer a Cristo, e foi uma das minhas crises existenciais, a minha vida, os meus estudos, o meu trabalho, todo o meu tempo era para isso, que o mundo dizia. Eu queria ter muito dinheiro, queria ter sucesso, queria ter uma vida boa. Veja que é parcialmente verdadeiro. E aí é interessante que nós cristãos, fazendo uma salada de fruta, nós gostamos dessa coisa que o mundo fala, e a gente pega isso e acha alguém que prega o quê? Teologia da prosperidade. Fechou tudo, né? A gente acha uns coach aí na internet falando de prosperidade emocional, financeira, parari, parará, e você vai ser... Gente, é o mundo que está programando isso. E nós misturamos um pouquinho de cristianismo, colocamos uma roupinha bonita e isso... Parcialmente verdadeiro. Parcialmente verdadeiro. Família, a cultura, desculpa. Todos nós temos um mundo e nós temos questões culturais, regionais, certo? Zero problema. Inclusive muitas bonitas, como a nossa tradição gaúcha, né?
que infelizmente tem, né, se perdido um pouco a essência da tradição, né, de respeito, da essência. Mas vamos pensar nessa cultura nossa, por exemplo, sertanejão, funk, sabe, essas coisas. Ir para festa, curtir, felicidade, ir para festa, essas coisas. Aí a gente justifica que isso é cultural. Encher a cara, né? A gente está arranjando vinho. Como é que eu não vou, né, tomar um vinhoto? É cultural. A gente acha que a cultura é neutra. Ela não é. Vocês estão entendendo como às vezes a gente mistura as coisas com a vida cristã, com os nossos pressupostos, com o que nós cremos? Outra coisa é a família. Muitas vezes nós usamos a família de forma equivocada, colocando ela acima de Deus, como uma espécie de uma idolatria, e frequentemente usamos isso como desculpa para não ser fiéis a Deus. Em várias áreas. Em várias áreas. Não é assim também? Também na família, lembra que eu falei do inconscientemente? Nós temos a tendência de repetir padrões. Marido violento. Teve um pai violento? Padrão. Software. Está repetindo. Né? Isso pode ser para a mulher também, briguenta, né? A gente está repetindo padrões que a gente herdou. Tem pessoas que tiveram pais preguiçosos. Ou pai preguiçoso. E a pessoa não tem vontade de trabalhar. E às vezes ela não sabe por quê. Né? E às vezes diz, eu sou assim, nasci assim, você assim. Padrões que nós vamos herdando e nós acreditamos que é verdade. Educação, eu acho fantástico esse. O que estão ensinando para os nossos filhos na escola? Não é? Educação sexual. O que o mundo diz e que muitos professores pregam. Jovem tem que explorar, se conhecer. O negócio é transar mesmo. Vai lá. Aproveita. Esse negócio de casar virgem, isso é bobagem. Hoje não existe mais. Diogo, isso aí ficou lá para trás. Já é uma questão de cultura, já é uma questão de educação, né? Você está vendo como esses pressupostos, eles entram na nossa vida, entram na nossa mente e a gente passa a acreditar nisso. E a gente acredita, né, que se a gente colocar uma coisinha de cristianismo, vai ser excelente. Mas não é assim, né? Então, padrões e programação. Esses padrões que eu citei, eles são variáveis. Mundo, cultura, família, educação. Mas eles moldam os nossos pressupostos. E aí, a partir disso, gera uma programação. Esses pressupostos definem quem nós somos e o que nós fazemos. Mesmo após a conversão. Né? E mistura com o cristianismo. Então, fica uma combinação, né, desses padrões mundanos com a fé cristã. Por exemplo, como o exemplo da teologia da prosperidade. E isso acaba invadindo a nossa vida cristã e os nossos lares. Então, qual deve ser o nosso padrão? Qual deve ser o nosso padrão de altura? É o anãozinho? É o jogador de vôlei? Ou foi a minha altura, como eu me coloquei de exemplo? Qual que é o nosso padrão? Né? Assim como no filme lá, o Neo, o ator principal do Matrix, ele descobre que no mundo em que ele vive é uma ilusão. Nós também, ao sermos confrontados com a verdade de Deus, percebemos que muitos dos padrões, sistemas do mundo, são contrários à verdade do Evangelho. São contrários. Não tem como assimilar. E essa verdade, ela faz o quê? Nos liberta. Ela nos liberta. João 8:32 diz. O que está escrito aqui? Está pequenininho, né? Conhecerei e a verdade vos...
A verdade é Cristo, nós somos libertos. Você imagina, antes de conhecer a Cristo, a gente vem com uma bagagem, todos esses pressupostos, toda essa formação, é uma mochila. E aí a gente chega num ponto que nós conhecemos a Cristo. Nós tiramos a mochila. Não. A gente mantém coisas. A gente leva coisas que a gente acha que é bom, que a gente gosta. Lembra que Romanos 12:1 começa falando em sacrifícios vivos. Sacrifícios vivos. Puxa, mas a gente vê algumas coisas que incomodam a gente, né? Aí a gente diz, pô, pior que é verdade. Isso aí é verdade? E agora? O que eu vou fazer? Quando a gente está diante de uma verdade, a gente não pode simplesmente negar. Ou fingir que não ouviu. A gente sabe da verdade. E como que a gente age? Né? A escolha diante da verdade. No filme, o Matrix, novamente, Neo, ele tem que tomar uma decisão. A pílula azul, continuar vivendo na ilusão, ou a pílula vermelha, escolher a verdade. Né? No momento do filme, os caras oferecem para ele, ó, tu quer voltar a dormir e viver na ilusão? Né? Toma essa pílula azul. Tu vai continuar lá, né, vivendo essa ilusão. Mas você quer viver a verdade, toma a pílula verde. Em Josué 24:15 diz, escolhei hoje a quem servirei. Aquele momento fantástico que Josué se vai diante do povo e diz, hoje vocês têm que tomar uma decisão. Escolher quem vocês vão servir. E na realidade, nós vivemos isso no cristianismo. Nós temos que tomar uma escolha quem servir. A gente às vezes fica com o pé aqui no cristianismo, normalmente no domingo, na célula, durante a semana a gente vai aqui servindo outros senhores. E a gente fica, né, indo de um lado para o outro, e algumas coisas a gente não quer abrir mão, sabe? A gente fica remando muitas vezes contra a maré. Escolhei a quem servir. Esse é um chamado para nós hoje também. Essa decisão envolve um processo de renúncia, pois exige que deixamos para trás os padrões que nos aprisionam e abraçamos uma nova vida em Cristo. Quando Paulo está falando de sacrifícios vivos, o que Paulo estava querendo dizer? Que esse é um sacrifício vivo que agrada a Deus. A pergunta que eu me fiz, e a pergunta que eu faço para todos nós, qual a última vez que você se sacrificou para Deus? Eu não estou falando de a pé para Caravaggio, gente. De ficar se dando uma chicotada, essas coisas. Vocês percebem que, em geral, a nossa vida com Deus, ela se baseia em geral, na sobra. Sobrei tempo, orei. Sobrei tempo, li a Bíblia. Né? Se dá, talvez eu fale de Jesus para alguém. Né? Se sobrar, se o domingo, hoje no domingo não tem nada para fazer, vamos para a igreja? Durante a semana na célula. Vocês percebem como isso confronta a gente? Sacrifícios que agradam a Deus. Porque isso vai mexer lá no nosso coração. Isso vai mexer na parte mais profunda. E aí, né? Talvez a gente comece a entender o que o salmista estava falando quando ele diz, sonda-me, Senhor, e vê se há algo em mim, nos meus caminhos, no meu viver,
que não te agrada. Porque talvez o salmista estava entendendo essa coisa aqui, de pressupostos. Talvez o salmista ele estava entendendo, Deus, parece que eu estou certinho aqui. Parece que eu estou fazendo, mas tem alguma coisa escondida que eu não estou vendo? Tem algum pressuposto que eu acredito ser verdade, mas não é? Por favor, tira essa venda do meu coração. Me mostra, porque eu quero te agradar. E se eu precisar, vou usar uma expressão forte, arrancar um pedaço da minha carne para ser um sacrifício vivo, isso não é literal, eu o farei. Se precisar tomar uma decisão para te agradar, eu vou fazer. A gente começa a entender quando Jesus ele usa aquela expressão, é melhor perder um membro do corpo, é uma metáfora, uma parábola, do que entrar no inferno com o corpo inteiro. É uma mensagem que confronta. Porque essa era a nossa realidade de vida. A luta, então. Qual que é a nossa luta? É a escolha. Efésios 6,12 nos lembra que a nossa luta é contra os poderes deste mundo tenebroso. Né? Quando o Newley descobre a verdade, ele não pode simplesmente voltar à sua vida normal, anterior, fingir como se nada aconteceu. A partir daí, ele se envolve em uma batalha contra as forças que mantêm preso as pessoas no Matrix. Da mesma forma, a verdade de Deus nos chama a resistir às influências do mundo. E lutar e viver com um propósito. Nós somos chamados a lutar. O mundo não é nosso amigo, gente. Por que a gente insiste em querer namorar com o mundo? Flertar com o mundo? Achar que o mundo tem algo de bom a nos oferecer? Já estou quase para o final. Na verdade, entrando na conclusão. A verdade e a transformação, elas estão juntas. Se alguém está em Cristo bem forte. Se alguém está em Cristo Se alguém está em Cristo Se alguém está em Cristo nova criatura. A verdade ela liberta, ela transforma. E essa transformação é como você olhar para essa borboleta linda. Tu imagina ela antes disso? Tu consegue imaginar? Aquela lagarta feia. Deveria ser assim nas nossas vidas. Hoje, com certeza, da época antes de conhecer a Cristo, as pessoas, o Diogo, não, está doente, o que aconteceu com ele? Né? Tem pessoas até hoje, que elas dizem, Diogo, pastor? Não acredito. Há uma transformação nas nossas vidas. Ela é gradual, ela é ao longo do tempo, mas ela acontece quando a verdade vem para a nossa vida e todos os pressupostos, todo aquele software, ele é transformado, ele é moldado por Jesus. Ele é essa verdade que liberta. E qual que é o padrão de altura? É o jogador de vôlei? É o anãozinho? É a palavra de Deus. A gente vai só até onde a palavra de Deus vai. Existe um padrão para as nossas vidas. Um padrão para o solteiro, um padrão para o casado, um padrão para o viúvo, um padrão para o que você imaginar e para todas as áreas, está aqui. Esse é o padrão que o cristão deveria usar. E quando a gente tem dúvida, a gente está debatendo algo, né? E vem os nossos pressupostos, aí eu acho que a solução para determinada coisa, o que a palavra de Deus diz? Um cristão que vive, né? Que vive com pressupostos da palavra de Deus, ele sempre vai dizer o que a palavra de Deus diz.
Por isso que Deus nos deu o Espírito Santo, para nos conduzir por meio, né, desse padrão e transformar todos esses pressupostos. A Bienal falou sobre família e tantas coisas maravilhosas a gente aprendeu. Na terça-feira, a gente teve o curso de batismo. Os batizandos estão aí? Ergue a mão. Isso aí, gente. Deixa eu anotar quem não veio. E foi muito legal porque no início aí do curso a gente ficou debatendo sobre a Bienal. E a gente falou, pô, como a gente foi confrontado, hein? Puxa vida, muitas coisas que nós ouvimos lá, eu me senti confrontado. E talvez você hoje, ouvindo essa palavra, assim, Diogo, aí tu, né? Pegou, isso é para mim, né? Que bom. Que bom que a gente se sentiu confrontado. Se nós fomos confrontados é porque a verdade chegou onde devia chegar. Qual pílula tu vai tomar? A gente ouve tanto estudo. A gente lê livro. A gente participa na célula. Só que a gente escolhe muitas vezes não querer aplicar. Porque vai requerer algum sacrifício. Porque é difícil, eu sei. Por isso que tem o Espírito Santo que nos guia e nos conduz. No curso de batismo, uma pessoa em especial, ela disse assim, Diogo, eu vi toda lá a Bienal, eu nem sei se eu vou me batizar mais. Eu disse, que legal. Está no caminho certo. A gente não é perfeito, mas quando nós nos confrontamos com os nossos pressupostos, com a vida que nós vivemos, é isso que Deus quer, gente. Que a gente olhe para esse padrão do mundo, seja a cultura, seja a família, né? Seja a educação, e a gente rejeite isso e nos conforme, nos amolde a palavra de Deus. Não é isso que diz lá em Romanos 12? Há tempos atrás eu passei um estudo, eu fiz uma comparação com o filme do Rei Leão, o Simba. Vocês lembram? Como é que pode um leão ficar andando, Timão e Pumba, né? Como pode um leão ficar andando com a sua refeição, né? O javali suculento, imagina? O leão e ficava comendo os bichinhos. E aí no meio, quando ele descobre a verdade, que ele é um leão, eu acho que ele está olhando para o espelho da água, e ele lembra que o pai dele fala, né? Simba, tu esqueceu quem tu é, cara. Tu é filho do rei. Lembra que eu falei? Nós somos filhos de Deus. E depois, num outro estudo, eu falei que nós temos o Espírito Santo, gente. E que se é uma coisa que nós temos que tomar posse, é posse do Espírito Santo. E talvez eu quero até concluir com esse estudo, né? A nossa mente, o nosso coração, elas têm que estar amoldados, né? Conforme o quê? A vontade de Deus, ao padrão de Deus. Vamos ler Romanos 12 de novo juntos. Aí eu vou começar o estudo tudo de novo. Não, estou brincando. Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em... Esse é o culto racional de vocês. Não se... Mas... para que sejam... Vamos orar. Senhor Jesus, Pai amado, a gente viu tantas coisas. Olhamos, Pai, para as profundezas, eu diria, do nosso ser, da nossa mente, do nosso coração. Nós agimos, Pai, muitas vezes por verdades que nós cremos, que nos foram passadas, talvez por uma tradição, por geração, por família, ou talvez até mesmo numa educação pública. O mundo, nós fomos moldados
pelas novelas, pelas séries, pelos filmes, por toda coisa ruim que não vem de ti, e isso criou em nós pressupostos, criou um software no qual a gente acaba agindo, Pai, achando que estamos fazendo certo, mas não. Por favor, Deus, nós clamamos aqui a Ti. Que o Teu Santo Espírito possa nos revelar essas coisas, possa remover as vendas do nosso coração, e que a gente, se for preciso, abrir mão de alguma coisa, Pai, que assim seja. Que o Senhor nos guie para um caminho de fidelidade, esse culto agradável ao Senhor que está aqui em Romanos, que a nossa mente ela possa ser uma mente do reino de Deus, não uma mente do mundo. Que nós tenhamos a coragem, Pai amado, de viver como santos nesse mundo, Senhor Deus, chamados a sermos luz e sal. Sabemos que não é fácil, Pai. O Senhor disse que não ia ser fácil, mas o Senhor nos deixou o Espírito Santo, um conselheiro, um guia, que vai nos lembrar sempre de Ti, Jesus, e da Tua palavra. Que a nossa luz possa brilhar nesse mundo de trevas, por meio dessa nova criatura que o Senhor transformou cada um de nós aqui. Te agradecemos por essa palavra em nome de Jesus. Amém. Que essa semana nós possamos olhar para o nosso pensar, para o nosso agir, e olhar para a palavra de Deus, que ele seja conformado à vontade dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Tenhamos uma boa semana. Amém.